Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 23, versículo 33. Glória a Deus. Lucas capítulo de número 23, versículo 33. Amém? Nós vamos ler o 33, o 39 e o 40 ao 42. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E diz, agora versículo de número 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Amém. Os irmãos podem se assentar, adorando o nome do Senhor. Meus queridos, o texto que nós lemos fala da crucificação de Cristo lá no Gólgota. Jesus já estava no Monte Caveira para ser crucificado. Jesus, ele estava pagando o preço de uma humanidade, pagando o preço da salvação de todo ser humano que lhe aceitar o seu sacrifício como sacrifício da redenção das nossas almas. Jesus estava ali inocentemente. Jesus não pecou, Jesus não roubou, Jesus não matou, e ele estava sendo morto. A Bíblia diz, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23, vai dizer que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13 e 14, Paulo também vai dizer da mesma coisa, que Jesus se fez maldito por nós, morrendo pendurado em um madeiro. Então quem morria na cruz era porque era maldito. Agora Jesus não foi maldito. Jesus, ele não pecou. Os homens o crucificaram inocentemente. Os homens o colocaram na cruz inocentemente. Mas ali ele estava pagando o preço da minha, da sua, da nossa salvação. Só o que nos chama a atenção, irmãos, que no Gólgota, lá no lugar da caveira, aonde Jesus estava sendo crucificado, além da cruz de Jesus, existia mais quantas cruzes? Duas. Uma à direita, uma à esquerda e outra à direita. E Jesus no meio. Cada cruz, cada um que estava naquela cruz, traz-nos uma mensagem. Cada um daqueles que estavam naquela cruz, traz uma mensagem para mim e para você. Quando nós olhamos, nós vemos então a mensagem das três cruzes, ou seja, a mensagem que cada um que estava na cruz transmite para nós, nos dias atuais, nos dias que nós estamos vivendo. A primeira mensagem da primeira cruz, você vai ver no capítulo 33, versículo que nós lemos aí, de número 39. Versículo 39 vai falar a primeira mensagem da primeira cruz. Quem sabe a da esquerda ou a da direita, mas vamos ficar com a da esquerda.
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo, olha o que ele dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e nós também. Qual é a mensagem que essa primeira cruz nos traz? A mensagem da incredulidade. A mensagem de um coração incrédulo. A mensagem de um homem que não acreditava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Salvador, que Jesus era o libertador. Essa primeira cruz nos mostra que ele, vendo Jesus sendo crucificado, ele ainda zombava de Jesus e dizia: olha, por que você não desce da cruz? Desce da cruz, salva você, salva nós também. Mas você não é o Filho de Deus não, porque se você fosse o Filho de Deus, você desceria da cruz. Então a primeira cruz nos traz uma mensagem de incredulidade, irmãos. Existem crentes na atualidade que estão como esse homem, como esse ladrão da cruz. Está desacreditando de que Jesus pode, de que Jesus faz, de que Jesus realiza. Você querendo ou não, eu querendo ou não, o nosso Deus, Ele faz, Ele realiza, Ele opera, porque o poder está nas mãos dEle. Só que essa primeira mensagem nos transmite uma mensagem de incredulidade, né? Uma mensagem de incredulidade. Nem vendo ainda o sofrimento de Jesus, e vendo o sofrimento que eles mesmos estavam passando, eles não acreditavam que era Jesus que estava na cruz. Porque ele achava que para provar para ser Jesus, tinha que fazer alguma coisa para provar que ele era o Filho de Deus. E eu te pergunto, desde quando Deus precisa fazer alguma coisa para mim e para você, para provar que Ele é Deus? Ele não precisa de fazer nada. Você querendo ou eu querendo ou não querendo, Ele é Deus, Ele é Senhor, é Ele quem opera na nossa vida. Então a mensagem da primeira cruz é incredulidade. Nem ainda o sofrimento, ele não queria reconhecer que era Jesus. Assim também somos nós. Quantas das vezes o sofrimento bate a minha porta, bate a sua porta, bate a minha casa, bate a sua casa. E nós que já estamos há 10, 20, 30, 40, 50 anos na casa de Deus, tem hora que nós pedimos: Deus, se Tu és Deus mesmo, faz isso. Irmão, durante 30 anos Deus está te carregando nas mãos. Durante 40 anos Deus está te carregando, e não vai ser agora que Ele vai te deixar. Ele está no controle de todas as coisas. 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 Se Jesus desce da cruz e tira o ladrão da esquerda e tira o ladrão da direita, ele estava fazendo o que o diabo quer. Ele estava fazendo o que o inimigo queria. Porque o inimigo queria que ele descesse da cruz. O inimigo queria que ele retrucasse as afrontas. O inimigo queria que ele retrucasse quem lhes bofeteou o rosto, quem cuspiu no seu rosto, quem bateu uma cana sobre a cabeça e a coroa de espinho cravou na sua fronte e o sangue desceu. Ele queria. Mas Jesus ficou quieto. Jesus ficou quieto. Ele não precisou de provar para aquele homem, para aquele ladrão, que ele era Jesus. Então a primeira cruz, meus queridos, ela nos traz a mensagem a nós, né, de incredulidade. Ele diz: se Tu és, salva a Ti mesmo, salva a nós. Ele estava querendo uma salvação sem arrependimento. Ele queria ser salvo sem se arrepender. Ele queria ser salvo sem
sacrifício, ele queria ser salvo, mas não queria aceitar. Hoje na igreja também tem muitos crentes que eles aceitam a Jesus para ver se a vida melhora, para ver se a vida financeira melhora, se a vida, irmão, se nós esperarmos em Cristo só nessa terra aqui, a Bíblia diz que eu sou o mais miserável dos homens. Eu tenho que esperar primeiro em Deus, nas coisas futuras. E as da terra, Ele vai acrescentar para mim e vai acrescentar para você. Então é o Senhor, é Ele, é Ele. Então o que nós precisamos? Precisamos descer dessa cruz. Não acredite nessa mensagem desta cruz de incredulidade. Faça, salva a ti mesmo, salva a nós. Salvação sem arrependimento, salvação sem mudança, salvação sem regeneração, salvação sem novo nascimento, sem nascer de novo, sem viver de novo para Cristo. Essa é a mensagem da primeira cruz. É uma mensagem negativa. É uma mensagem negativa, meus queridos. Ele estava negando Jesus. Mesmo indo para a morte, ele estava negando Jesus. Quantas pessoas que eu já visitei, na ânsia da morte, o câncer acabando, poucos minutos para morrer, e eu disse: quer aceitar Jesus? Agora não. E não teve tempo. Partiu sem Jesus. Partiu sem Jesus. Isto nos mostra o quê? A mensagem da incredulidade. A mensagem da pessoa que não crê, que não acredita. Mas eu já tive a oportunidade de chegar num hospital, a família me ligar e dizer: pastor, a mãe não morre, precisa de alguma coisa. E ela não era crente. Esta senhora não era crente. Essa senhora, ela era envolvida na época com bruxaria, com feitiçaria e tantas coisas mais. Só que ela estava no hospital já fazia uma semana no balão e ela não morria. E a filha dela ligou para mim: pastor, vai lá, faz uma oração para a mãe. Às vezes ela está só esperando uma oração. Mais do que depressa eu desci para o hospital. Quando eu chego no hospital, eu entrei lá no hospital, ela estava lá. Morre, não morre. Eu cheguei: Deus, como que eu faço o apelo? Como que eu faço o apelo para essa senhora? Como que eu vou fazer o apelo para essa senhora? Aí eu segurei na mão dela e disse: olha, talvez a senhora não vai ouvir, não vai ter como falar. A senhora vai ouvir, mas não vai poder falar. A senhora não vai poder me responder e não vai dar conta de levantar a mão. Mas eu quero um sinal de Deus que a senhora está arrependendo. A senhora quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Para que Ele escreva o teu nome no livro da vida? E ela quieta, quietinha, a mão não movia, nada movia. E eu olhando: a senhora quer? De repente, irmão, no canto do olho, de um lado e do outro, desce 2 lágrimas pelo seu rosto afora. Naquela hora eu senti uma paz no coração. Orei, pedi Jesus, ela aceitou: Senhor, escreve o nome dela no livro da vida. E o nome dela foi escrito no livro da vida. Fui embora para casa. Passa mais ou menos 20, 30 minutos, a filha dela liga: pastor, muito obrigado, a mãe acabou de partir. Pastor, ela achou bom? Não, é porque ela estava sofrendo, irmãos. Ela estava sofrendo, ela estava sofrendo naquela cama, naquele hospital. E ela partiu para a eternidade. Ela aceitou. Mas como, pastor? Ela não falava, e não mexia a mão nem nada. Mas a lágrima falou. A lágrima falou. Desça da cruz hoje da incredulidade e abraça Jesus nessa noite. Segunda mensagem da cruz. Nós vamos ver a segunda mensagem, versículo 40. O segundo, olha para você ver, o segundo. O versículo 40. Respondendo, porém, quem? O outro. Qual o outro? O outro ladrão. Estava 2 ladrões na cruz, um à esquerda, outro à direita, e Jesus no meio. Aí o outro ladrão falou: respondendo, porém, o outro dizia:
repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando tu na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. A segunda mensagem da cruz, é uma mensagem de arrependimento. Enquanto um desmereceu Jesus, o outro falou assim: espera aí, você está falando mal dele, você quer que ele prova que ele é o Filho de Deus, desce da cruz, solta nós. Nós estamos aqui, sendo crucificado, porque nós merecemos, nós roubamos, nós pecamos, nós fizemos o mal, e agora, esse aí, nenhum mal fez por ninguém, esse aí não fez mal para ninguém, ele não merece estar aí, quem merece é nós. Chama-se a mensagem do arrependimento, irmãos. Ele estava sendo o quê? O que ele estava sendo? Condenado. Ele estava sendo condenado, mas ele arrependeu. Por que ele arrependeu? Porque ele chegou para o outro que estava junto com ele e diz: olha, acho que é melhor você diminuir o tom aí, porque nós estamos pagando o que fizemos. O que eles estão fazendo conosco é por merecimento. Nós estamos sendo punidos por merecimento. Mas esse aí não fez mal para ninguém. Esse aí não matou, esse aí não roubou, esse aí não. Pelo contrário, esse aí eu só fiquei sabendo que ele faz cego andar, ele faz mudo falar, ele faz surdo ouvir, faz paralítico andar, e faz morto ressuscitar pelo seu poder. Uma mensagem de arrependimento, de arrepender-se. Essa é uma noite de nós conscientizarmos, como aquele homem que se conscientizou. Nós estamos aqui porque pecamos, e nós também estamos aqui, meus queridos, nessa noite. Não é porque nós somos melhor do que os que estão lá fora, não. Nós estamos aqui nessa noite, é porque a misericórdia de Deus alcançou a cada um de nós. Se não fosse a misericórdia, e você ter aceitado e arrependido, estaria condenado também como todos os demais. Mas o Senhor te agraciou com a salvação, e hoje tu és salvo pela graça, hoje tu és salvo pela misericórdia do Senhor. Você é salvo pela graça. Você reconhece que Jesus é Senhor? Você reconhece que sem Jesus você não é nada? Você reconhece que se Jesus não estiver na sua vida, você está condenado? Você reconhece nessa noite que Ele é o eterno, todo-poderoso, que te tirou de um saco de lodo, que te tirou de uma lata de lixo e te transferiu para este lugar? Então você pode adorar o Senhor nessa noite, porque Ele é santo, maravilhoso. A leitura oficial dessa noite diz que Ele foi subindo, que Ele foi caminhando como uma ovelha muda para o matadouro. Alguém esbofeteou o queixo de Jesus, o rosto de Jesus no caminho, e falou assim: ó, fala quem te bateu. Esbofeteavam Jesus, cuspia em Jesus. Você não é o Filho de Deus? Tal. A coroa na cabeça, pegaram uma cana e bateu na cabeça, e a coroa cravava, e o sangue descia. Tudo isso para salvar eu e você, que somos pecadores, mas que fomos alcançados pela graça, que fomos alcançados pela misericórdia, pela bondade, pela compaixão de um Deus vivo e eterno. Você já passou pela cruz
do arrependimento? Já arrependeu? É a segunda mensagem. A primeira, incredulidade. Segunda, mensagem de arrependimento. E a terceira cruz? Vamos à mensagem da terceira. Qual é a terceira cruz? Não é da esquerda e nem da direita. É a qual? Irmão, Jesus tem que estar sempre no centro. Jesus tem que estar sempre no meio. Se Jesus estiver de lado, estamos perdidos. Jesus tem que estar no meio. Porque no meio ele cuida da esquerda, ele cuida da direita, ele cuida da frente, ele cuida atrás, ele cuida de cima e te protege dia e noite para a glória do nome dele. A mensagem da terceira cruz. Vamos lá. Versículo 43. Jesus ouviu os dois, o ladrão da esquerda e da direita. Jesus não condenou nem o da esquerda e nem o da direita, não falou nada. Mas para o da direita, vamos supor, quando ele falou assim, no versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu... Jesus, esse ladrão, falou isso para Jesus. Aí o que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É a mensagem do amor, a mensagem do perdão. Porque naquela hora que aquele ladrão falou para Jesus, estava defendendo Jesus, Jesus poderia falar para ele assim, ó, vocês dois estão condenados, vocês pecou, vocês fez isso, vocês fez aquilo. Mas quando um dos ladrões falou assim, ó, ele está morrendo inocente, mas nós pecamos. Jesus, naquele momento, estava fazendo o quê? O seu perdão está sendo lavrado, o seu perdão está sendo executado. Você reconheceu, você está reconhecendo que você é pecador e que eu sou santo, e que eu sou o Salvador. Naquele momento Jesus estava mostrando para eles, nesse versículo que lemos, hoje tu estarás comigo no paraíso. É uma mensagem de amor, irmãos, porque enquanto tem alguém à sua direita, enquanto tem alguém à sua esquerda te condenando, Jesus está te recebendo na presença dele. Enquanto tem alguém te jogando pedra, enquanto tem alguém falando mal de você, enquanto tem alguém criticando você, Jesus está no meio para te abençoar e para te ajudar nessa noite. Fique tranquilo, fique na paz. O Senhor, sabe? O Senhor nessa noite está dizendo, meu filho, fique na paz. Eu conheço o teu coração, eu conheço o teu sentimento, eu conheço as pedradas que você está levando, eu conheço as maldições que estão lançando contra ti, mas tu me colocaste como selo do teu coração. Eu sou o teu protetor, eu sou o teu ajudador. Ai, acharabacandere-vilamarras. A mensagem de Cristo é a mensagem de amor, mensagem de perdão. Enquanto o teu irmão não te perdoa, escute bem isso aqui, meus queridos. O ladrão da cruz, da primeira, ele não tinha perdão, ele não perdoava. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite, Jesus está dizendo, por mais que você faça obra, por mais que você faça vontade, queira fazer alguma coisa na casa de Deus, ou fazer alguma coisa para Deus, mas se você não perdoar, você está perdendo o seu tempo, porque Jesus quer um coração perdoador, um coração que perdoa, um coração que ajuda. Ou não é?
O primeiro ladrão não perdoava. O segundo perdoava. E Jesus perdoou. E você sabe que quando nós não perdoamos, irmãos, preste bem atenção nisso aqui. Quando eu não perdoo alguém, a minha oração se torna em pecado. A minha oração se torna pecado diante de Deus, Deus não ouve. Porque não adianta, eu tenho que ser muito hipócrita para chegar diante de Deus e orar e pedir a bênção de Deus com raiva de alguém. Eu tenho que ser muito doido da cabeça para mim orar e pedir a Deus a bênção para mim, a bênção para a igreja, se eu não consigo perdoar alguém. É mais fácil colocar o microfone, guardar e fazer outra coisa, de menos pregar a palavra de Deus. Mas se você perdoa, a bênção é certa. É o perdão. É o perdão. Você não acha, irmão? A Bíblia não relata. Presbítero Cristiano, quando aquele ladrão estava defendendo Jesus, você não acha que o outro retrucou? Ah, que o quê? Vocês é tudo farinha do mesmo saco. Não é assim? Quando você vai defender algum irmão, quando você vai defender a obra de Deus, alguém fala que o quê? Crente é tudo a mesma coisa. Mesma coisa não. Mesma coisa não. É igual a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, ela não cai em escândalo. A igreja local, a igreja como seres humanos, cai em descrédito, cai em escândalo. Mas a noiva de Cristo não, sabe por quê? A noiva de Cristo são os crentes sinceros, são os crentes íntegros, são os crentes que vivem de verdade para Deus, que vivem de verdade para o Senhor, não vive para o mundo, não vive misturado com o mundo, não vive lá fora e vive aqui dentro, ele vive para Cristo, ele vive para Deus. A mensagem do amor, a mensagem do perdão. Vocês lembram de uma passagem que Jesus contou uma parábola de alguém que chegou e falou assim, ó, ele devia alguém e foi pedir misericórdia, olha, eu não tenho como pagar, eu não tenho dinheiro, eu não sei como que eu vou fazer, você está me cobrando, e eu não tenho como pagar. Aí o Senhor foi e perdoou a dívida dele. Perdoou a dívida dele. Amém? Perdoou a dívida dele. Aí o que aconteceu? O Senhor foi embora. Passou uns dias. Aquele homem que o Senhor tinha perdoado a dívida dele, ele falou assim, espera aí, fulano me deve. Fulano está me devendo. Eu vou lá cobrar ele. Eu vou lá cobrar ele. E foi, você precisa me pagar. Você precisa me pagar. Não, se vira. Se vira, dá seus pulos. Aí aquele que estava sendo cobrado, pediu misericórdia para o Senhor. E o Senhor ouviu e falou, peraí, quem que fez isso? Fulano. Eu perdoei ele. Mas ele não te perdoou? Irmãos, ou nós perdoamos, ou nós estamos indo igual um míssil de cabeça para baixo. Para baixo. Não estamos indo para cima, não. O arrebatamento de quem não perdoa não é para cima, é para baixo. Eu não sei, Deus está falando aqui nessa noite. Ai, meu Deus, eu tenho que entregar a mensagem de Deus. É dolorido. Se você não perdoar a partir de hoje, haverá uma cobrança. Que nem oração vai mudar enquanto você não arrepender. Eu sei que Deus está me usando como boca de profeta nessa noite para dizer: chega de viver de aparência que perdoou e não perdoou. Ah, Jesus. Não é Deus que põe não, viu, irmãos?
Não é Deus que põe no leito, não é Deus, não. É as nossas atitudes que nos leva para isso. É o perdão, você vai participar da ceia. Então precisa de perdão. Perdão. Enquanto está preocupado, fulano está participando da ceia assim, assim. Mas e você? Participando com raiva, com ódio, com mágoa. E Deus está dizendo, desce da cruz, da primeira cruz, e vai para a cruz do arrependimento, que eu estou pronto para te perdoar, eu estou pronto para te ajudar, eu estou pronto para te ajudar, eu estou pronto para te ajudar nessa noite. Glória a Deus. Hoje mesmo, ou seja, em verdade te digo, que hoje, não é hoje mesmo, hoje estarás comigo. Porque nós ouvimos a vida inteira as pessoas falar que hoje mesmo, mas quando você olha no texto, está o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Quem quer ver Jesus no paraíso? Quem quer ver? Tem duas coisas para ver Jesus. Seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá. Porque quando eu olhar para o meu irmão, o presbítero Cristiano, eu não tenho que ver o presbítero, eu tenho que ver Jesus nele. Ele tem defeito? Tem. Mas antes dos defeitos, ele tem Jesus. E eu vou ver Jesus na vida dele. Eu tenho defeito? Tenho. Mas antes de você olhar os defeitos meus, eu tenho Jesus na minha vida. Vê Jesus na minha vida. Vê Jesus no teu irmão. Fala para o teu irmão aí, irmão. Tu tem Jesus, irmão. Tu tem Jesus, irmão. Tu tem Jesus. E tem um corinho antigo que fala assim: quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Não tem nada. E fica dando uma aí de bonzão, mas não tem Jesus, não tem nada. Que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos proteja. Vamos abraçar a mensagem dessa noite do amor, do perdão, a mensagem do arrependimento e deixar a incredulidade de lado, amém? Vamos acreditar mais. Vamos valorizar mais o nosso irmão, irmãos. Vamos valorizar, nós estamos indo para o céu, para onde nós estamos indo? Então é um tal de olhar defeito, é um tal de ver, o irmão está assim, a irmã está, irmão, ora por ele, nós vamos caminhando eu vou, vamos todo mundo junto. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Se você não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só que nós estamos caminhando para o céu, irmão. Nós estamos caminhando para o céu. No céu não entra. Vamos todos juntos. Vamos, igreja. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor.